A grande imprensa brasileira acordou hoje com uma reportagem bomba do grande jornal internacional, que é um jornal muito prestigiado no mundo inteiro, e aí a grande mídia brasileira foi obrigada a repercutir por aqui no Brasil a reportagem dos recados muito fortes, muito claros sobre as consequências que o julgamento do Bolsonaro no STF pode ter para o nosso país. Mas não foi só isso não, gente. Ainda questionou o Supremo, algo que a gente não vê a imprensa por aqui fazer, faz muito pouco ou quase nada. Então criticou, confrontou o Supremo com o que está acontecendo. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora. Falso de entrada dele dentro do país. Continuando a matéria, olha só, tá na metade ainda, meus amigos. Com poucas evidências para apoiar sua teoria de que Bolsonaro estava tramando um golpe de Estado contra Lula, Alexandre de Moraes está contando com acordos judiciais para construir seu caso. Meus amigos, essa é uma matéria do The Wall Street Journal, não é do PH Vox, não é do Conexão Política, né? Não é da Revista Oeste, é simplesmente do The Wall Street Journal. Eu vou ler aqui novamente essa parte. Com poucas evidências para apoiar sua teoria de que Bolsonaro estava tramando um golpe de Estado contra Lula, Moraes está contando com acordos judiciais para construir seu caso. As coisas não estão indo bem. Em áudio vazado em março, a principal testemunha da acusação pode ser ouvida culpando a coerção pelo depoimento que deu contra Bolsonaro. Aqui, no caso, Mauro Cid, né? Em uma audiência pré-julgamento na quinta-feira, Felipe Martins disse ao tribunal que acredita que sua detenção, às vezes em circunstâncias desumanas, visa alcançar resultados semelhantes. Quando acusado por críticos de ações pesadas, Alexandre de Moraes diz que está defendendo a democracia brasileira. Pois é, meus caros, né? Defesa da democracia brasileira. O registro legal em um ponto de entrada dos Estados Unidos para cada viajante é um I-94 eletrônico. A advogada do Sr. Martins, Ana Bárbara Scheffer, me disse na semana passada que quando estava trabalhando para libertar seu cliente em abril de 2024, ela enviou um e-mail ao CBP Orlando para solicitar o I-94 de Felipe Martins para a suposta viagem. E aí, pessoal, quando você vai sair do país, os passaportes novos, eles têm um chip eletrônico nele, tá? Então você coloca ele na máquina e ali faz o registro, né? Tanto aqui na Polícia Federal no Brasil, ou seja, para qualquer outro aeroporto que você está indo. Porque quando você está dentro dos Estados Unidos viajando de um ponto a outro, o seu passaporte é o seu documento de identificação. Então tem esse registro eletrônico com esse chip. E essa informação é trocada, tá? Ela é trocada e por isso que eu disse que você consegue fazer esse rastreio, tá? Continuando aqui. Coloca esse link na tela. Eu vou só relembrar uma coisa pro pessoal, tá? Relembrar isso aqui, que é mais ou menos isso aqui que o jornalista falou que seria como se fosse... como é que é? Terror, né? Em alguns casos até terror. Eu botei aqui no Grok, tá? Vou ser bem honesto e sincero aqui com vocês. Disseminação do caos, é isso? O que eu botei assim no Grok, tá? Pode deixar essa imagem aí na tela. Eu botei assim, o que a seção 301 está investigando sobre o Brasil? A seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos de 1974 é um dispositivo legal que permite ao governo americano investigar, se necessário, retaliar práticas comerciais de outros países consideradas injustas, discriminatórias ou prejudiciais aos interesses comerciais dos Estados Unidos. Em julho de 2025, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, USTR, anunciou uma investigação contra o Brasil com base nessa lei, a pedido do presidente Donald Trump. A investigação abrange várias áreas específicas, conforme detalhado abaixo. Práticas investigadas, comércio digital e serviço de pagamento eletrônico. Ou seja, eu vou falar o que eles estão dizendo aqui e vou traduzir com aquilo que eles não podem dizer, tá? Aqui diz o seguinte: comércio digital e serviço de pagamento eletrônico. Os Estados Unidos alegam que o Brasil impõe restrições que afetam a competitividade de empresas americanas de tecnologia, como redes sociais e serviços de pagamento eletrônico, por exemplo, o Pix. Pare tudo aqui agora, tá? Nos Estados Unidos existe o Zelle, que é Z-E-L-L-E, que é como se fosse um Pix, só que é de empresa privada, que funciona com bancos privados. O Pix é do governo brasileiro e o governo é quem tem acesso às suas informações bancárias sem autorização judicial. Então, o problema do Pix não é o Pix, é o fato de quem está fazendo o Pix. Beleza? Só que tem um outro problema. Você tem como fazer lavagem de dinheiro no Brasil com bancos digitais. O PCC fez isso inúmeras vezes. Inclusive, era 8 bilhões, não era? Eu não estou querendo ser exagerado aqui. Eram 8 bilhões, não eram? Era. Aquele do Mossad, o Mossad descobriu
Era por aí. Era nessa ordem de grandeza. Eu não se lembro se era 6 bilhões ou se era 8 Eu bilhões. acho que eram 8 bilhões. Mas era 8 nessa ordem de grandeza. bilhões que o PCC estava utilizando com banco digital. Pode voltar lá. E quem descobriu foi o Mossad. É disso que eles estão falando. Os Estados Unidos tentou cooperação para decretar esses grupos como organizações criminosas. Conseguiu? Não. Eles tentaram, eles foram no Brasil. Levaram almirante. Foi impedido de chegar à tríplice fronteira no Acre, do Acre. A turma no chat Foi está impedido. confirmando. Rodolfo, o Fernando, 8 bi. 8 bi. Então, aí, vamos lá. Um dos pontos da investigação são essas aqui. Há menções a supostas exigências de moderação de conteúdo político. Isso aqui é o Grok, tá? Escrevendo a supostas exigências. Uma ova, né? Tem moderação de conteúdo. E retaliações contra empresas que não cumprem tais demandas. Gente, o Alexandre de Moraes, ele roubou, porque isso não é ação judicial séria. Ele arrancou dinheiro de uma outra empresa do Elon Musk para punir o X. Ele fez isso, gente. Ele fez isso, Alexandre de Moraes. Essa é a seção 301. Isso é você impedir competitividade. É óbvio que é. Pelo amor de Deus. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, porque a gente já falou disso em outros programas. E os cortes estão aqui no nosso canal. Mas esse é um dos pontos. São vários pontos, tá? Vários pontos. Onde o governo americano não está investigando porque o Eduardo Bolsonaro está lá, né? Qual o nome daquela novela que tinha aquele cara do loirinho que ficava assim, vai lá, faz isso, que não sei o que lá, que ele estava morto. Tinha uma novela dessa no Brasil, não tinha? É antiga. Tinha. Eu esqueci o nome. De espiritismo, né? É. E aí o carinha ficava Cristiane lá. Torlone, Isso. Antônio Fagundes. Hã? Vocês lembram? A Viagem. A Viagem? É isso. O Obrigado, garoto Adriano ficava ali de Marcelo. roupa preta. Vai lá, faz isso aqui. A que não sei Viagem. o que A é. Viagem, é isso aí. O Eduardo não tá na novela A Viagem, tá ligado? Que ele fica ali falando no ouvido do Alexandre de Moraes. Vai. Entendeu? Não é isso. São várias ações do Estado brasileiro, por meio do Judiciário, por meio do Executivo. Gente, a primeira prostituta do Brasil, a prostituta mor, a Janja, ela falou, fuck you, Elon Musk. O cara já era membro de governo. Sim. Ele já estava trabalhando no governo americano. Então, assim, não me venham com essa conversa, né? Pode tirar aí, obrigado aí, produção. Não me venham com essa conversa. O povo tava com medo. Aquele vídeo tá na bala, né, turma? O povo tava com medo, acuado, triste, sem saber o que fazer. E nós estávamos aqui falando para vocês, não como torcida, mas como quem sabia das informações que a imprensa brasileira não sabe. Falamos para vocês, os vistos iam cair. Nós falamos para vocês, a Magnitsky está vindo. E tem muito mais. Estamos falando agora dessa sessão 301. E tem gente que ainda não está levando a sério. Tem gente que está brincando com essas matérias. Agora, o tom de brincadeira está acabando. Ontem, a Natuza Nery até falou na Globo News. Olha, não é mais blefe, gente. Não é mais blefe. Não é mais blefe. Eduardo Bolsonaro tuitou. Ontem a Globo News não falou uma fake news. Agora tá todo mundo levando a sério. O brasileiro estava em casa com o coração esmagado, sem esperança, sem saber o que fazer. Os políticos postando, publicando em rede social que eles estavam ocupados com recesso. Enquanto as pessoas em casa estavam chorando, desesperadas, com ansiedade, sem saber o que fazer. E foi aqui nesse programa que nós falamos, não vamos recuar. Eduardo Bolsonaro falou, não vamos recuar. E eu falei para vocês, nós falamos aqui, num sábado, nosso programa é de segunda a sexta, falamos num sábado para vocês. Não percam as esperanças, saiam às ruas sem os políticos, façam buzinaço e vamos reacender a chama do patriotismo no Brasil. É isso aí. E o que aconteceu? Roda o vídeo aí, produção, pra gente ver o que aconteceu. O que acontece? Para mim ficou bem claro o motivo pelo qual o Felipe estava silenciado até hoje, né? Acho que o Brasil viu por que o Felipe não podia dar entrevista,
Porque o cara é um perigo. Dar a palavra para esse cara é um perigo para a democracia relativa, é um perigo para os tiranos. Tudo que um tirano não quer é a verdade, né, Dan? O Brasil viu do que o Felipe Martins ele é capaz contra a tirania. Ele desmontou a acusação e uma autodefesa. Eu havia dito, o dia que derem a palavra ao Felipe Martins, não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai sobrar nada dessa farsa que chamam de trama golpista. Felipe Martins foi torturado na cadeia para que fosse um delator. Pronto. Essa é a verdade. Felipe Martins foi preso por um documento falso. Por quê? Para que fosse torturado na prisão e delatasse. As duas pessoas mais próximas ao Bolsonaro, Mauro Cid e Felipe Martins. Mauro Cid, um militar, que até então o exército brasileiro imaginava ser um militar preparado, foi privado da visita da mãe, do pai e da esposa, já acusou falsamente inocentes. Felipe Martins não. Felipe Martins ficou 6 meses preso, 2 meses sem ver a esposa, sem receber visita, 10 dias em uma solitária. Solitário, o nome daquilo é masmorra. Sem luz e sem janela. O nome disso é solitária. Tá? E não delatou ninguém. Eu perguntei para ele, por que você não fez delação? E ele me respondeu, não tinha o que delatar. São fatos falsos. Eu não vou delatar o inocente, eu não vou desgraçar a vida de inocente. Esse é o Felipe Martins. Homem de verdade. É um cara resiliente, honesto, honrado, que está recebendo o carinho e o respeito do povo brasileiro que fez por merecer. Agora, o Brasil assistiu ontem o interrogatório do Felipe Martins e eu quero só esclarecer para vocês qual foi a estratégia da defesa. Veja, no processo criminal a defesa fala por último e a gente tem que saber usar isso a nosso favor. É um jogo de xadrez. Você vai dar o checkmate no teu último movimento. Num jogo de cartas, você guarda a tua melhor carta para o fim. Então, é como no processo penal. Nós esperamos o momento do interrogatório para trazer a nossa melhor cartada, porque a acusação já tinha jogado todas as suas cartas. Então, ontem, no interrogatório do Felipe Martins, a gente já conhecia toda a acusação. Embora tivessem nos fornecido 4 dias antes da audiência acesso integral ao processo, 78 teras, nos deram 4 dias antes da audiência. Veja, eu tô com um filho recém-nascido de 6 dias, eu não peguei meu filho no colo ainda. Tivemos que ficar enfiado num processo, numa farsa, para analisar 78 terabytes. Conseguimos analisar todas as cartas da acusação, cartas que não existem, e no interrogatório do Felipe Martins, que é o último momento dele falar, nós trouxemos o nosso checkmate, a nossa última carta a desmontar esse castelo de areia, Dantas. Então você veja, agora que a gente já conhecia toda a acusação, a gente vem e apresenta a nossa prova que desmonta com tudo. Isso não é só uma estratégia. Isso faz parte da ampla defesa eficaz e hoje o Brasil sabe. Eu já digo, eu estava conversando com o Felipe ontem à noite, Dantas. Veja, a gente não sabe que sentença vem. Esse processo, Carolzinha, não é um processo jurídico, é um processo político. Então, se fosse um processo exclusivamente jurídico, eu posso afirmar para vocês, Felipe Martins absolvido. Inclusive eu trouxe aí o documento que eu quero colocar na tela daqui um pouquinho, Dantas, Só para concluir isso aqui. Agora, a gente não sabe, de fato, qual a sentença virá. Fato é que hoje, todo brasileiro sabe que Felipe Martins é inocente. Chiquini, eu sei que você está com a agenda apertada, então, por favor, Brenda, coloca na tela os 2 documentos que ele enviou, que ele quer comentar em cima. Por favor. Tá na mão aí? É isso? São os que eu te mandei, tá? Isso é um acesso... Abre, por favor. Abre ele. Explode aí na tela. Tá, isso aqui é o Chiquini, o que é isso aqui? Isso aqui é um pedido de lei de acesso à informação dos acessos lá no Alvorada, é isso? Exatamente. Deixa eu explicar, volta aqui para mim, para eu explicar o que é. Funciona exatamente assim, a acusação contra o Felipe Martins. Já coloque...
Peraí, não, quer que deixa já eu só coloque... explicar, pra hora que eu colocar, ou se conseguir dividir, colocar eu e o documento. Tem como? Dividir a tela? Isso, show de bola. Muito obrigado. Quando você quiser o outro, você pede, tá? Aí quando você quiser o fechou. outro, você pede. Pode deixar esse documento do jeito que ele tá aí, tá? Pronto. Pode até abrir ele um pouquinho mais. Olha só, o que acontece? Vocês me escutam bem, né? O Felipe Martins, ele está sendo acusado... Qual que é a acusação que pesa contra o Felipe Martins? Que ele teria, no dia 7 de dezembro e no dia 19 de novembro, então, dia 19 de novembro e dia 7 de dezembro são as datas. Felipe Martins teria apresentado minuta golpista para Bolsonaro e comandantes das forças. É isso que pesa contra o Felipe Martins. Que ele teria feito uma minuta golpista. Apresentado essa minuta no dia 19 do 11 e no dia 7 do 12 de 2022. E a acusação vem em cima disso. O que a acusação tem sobre isso? A acusação tem o Mauro Cid, que fala isso, e a acusação tem duas planilhas, tá? Duas planilhas que não têm origem, não tem nada, e tem o nome do Felipe escrito Felipe. Essas planilhas, a acusação diz que obteve do GSI. Então pronto, a acusação pede 50 anos de prisão para o Mauro Cid, com base naquelas planilhas. Acontece que nós fomos no Diário Oficial da União e encontramos esse documento. Volta lá naquela outra tela. Vamos começar por aquela. O que acontece? Desce um pouquinho, olha só, deixa aí, aí mesmo, ó, olha só. Aí tá dizendo o seguinte, ó, no dia 12 do 1 de 2023, já era governo Lula, tá? Uma ONG foi perante o governo e falou, nós queremos, olha só, nós queremos acesso ao Palácio da Alvorada do dia 30 de outubro a 31 de dezembro. Essa ONG pediu isso. O GSI do Lula, no dia 1 de fevereiro de 2023, deu a planilha. Vai lá na planilha que eu mostrei pra você, que tá no outro documento. Essa planilha. Dantas, essa é a planilha oficial do GSI do Lula. Isso aí foi fornecido pelo GSI do Lula. Que fala que no dia 7 de dezembro e 11 de novembro, Felipe Martins não esteve na Alvorada. Dá pra ver Nós todos os mostramos nomes ali, isso. né? Cid, João Henrique. Mas olha ali as datas. Não tem o dia 11 de novembro e não tem o dia 7 de dezembro. Tá? Então volta aqui pra mim, só pra vocês verem. O que acontece? A gente tinha esse documento aqui, ó. Então a gente esperou a acusação mostrar todas as suas cartas. E a acusação pede 50 anos de prisão pro Felipe Martins, com base em duas planilhas, que tem lá dia 11 de novembro e dia 7 de dezembro, escrito o nome do Felipe errado, dizendo que era a prova que Felipe esteve na Alvorada. Mas o Diário Oficial tem esse documento do GSI, no Diário Oficial, dizendo o contrário. Esse documento foi fornecido pelo GSI do Lula no início de 2023. Aquela planilha que a PGR usa para pedir 50 anos de prisão para Felipe Martins surgiu um ano depois e não tem origem. A PGR não fala da onde aquela planilha que está com o nome do Felipe errado. Ou seja, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez e está sendo acusado por ter ingressado na Alvorada em duas datas que ele não esteve. Além desse documento que nós só mostramos ontem, então veja, o checkmate, né? Além desse documento, nós juntamos TIM, ou seja, o sinal do celular da TIM do Felipe Martins que diz que ele não esteve nessas reuniões, ele estava em casa no horário das reuniões e no dia. E nós temos o Uber do Felipe Martins que confirma que no horário da reunião ele estava se deslocando para outro lugar. O que sobrou para a acusação? Então acabou. Eu até postei um vídeo mais completo na minha rede social hoje, para quem não assistiu, onde eu mostro as tabelas da acusação e trago a nossa tabela e contextualizo e provo que Felipe Martins é um preso político. Hoje é aniversário do Felipe Martins. Hoje é aniversário da filha do Felipe Martins. Que ele não pode ver, porque ele não pode viajar. A filha dele mora em outro estado, ele está 2 anos sem ver a filha. Hoje é aniversário da filha do Felipe Martins. E ele não vai comemorar o aniversário da filha, porque ele é um preso político, Dantas. Eu quero aqui expressar minha solidariedade ao Felipe Martins. Conheci o Felipe antes mesmo dele assumir o cargo de assessor internacional, numa conversa que fizemos. Tive as minhas divergências com o Felipe, mas eu quero parabenizá-lo pela retidão moral, pela resistência e pela capacidade de
de enfrentar o que ele está passando, né? Eu acho que assim, a gente não faz ideia do que essas pessoas estão passando, e você está trazendo de forma limpa, de forma clara, de forma evidente, o abuso, o arbítrio judicial. Eu acabei de ver aqui, estava comentando com o Eli, né, um repórter do Metrópolis, conversando com o Vilela, né, que eles ficam falando assim, não tem ditadura no Brasil. Sabe por que não tem ditadura, Sam? Professor Roque, Sam Pancher, Vilela, sabe por que vocês acham que não tem ditadura? Porque vocês são a imprensa permitida, vocês são os influenciadores permitidos. Eu quero saber se vocês continuarão sendo permitidos se vocês começarem a fazer a defesa da legalidade do jeito que nós fazemos. Eu quero dizer para você, Chiquinho, você está de parabéns pelo teu trabalho, e a gente precisa, com toda a nossa audiência aqui, a gente precisa espalhar isso. Eu recebi, não é só o Felipe que não pode falar, né? Tem várias pessoas que estão condenadas, estão hoje usando tornozeleira e que não podem falar também. Eu recebi o relato de uma pessoa, por exemplo, que passou 7 meses, 1 ano e meio sem condenação, preso, sem acusação, 1 ano e meio sem acusação, Chiquinho. 7 meses dormindo numa cela, num complexo penitenciário, no chão, sem colchão, sem nada, sem um lençol, sem uma coberta, sem nada, no chão. Então, isso que o Felipe passou é a regra. Essas pessoas não... a gente não está... As pessoas que ainda acham que a gente está numa democracia não estão entendendo o regime que está estabelecido. E o sofrimento que todas essas pessoas estão passando. Não me importa, se você quer fazer uma acusação de alguém, fulano cometeu um crime, eu passo a minha vida inteira como jornalista na defesa da legalidade. É contra corrupto, é contra vagabundo, é contra criminoso. Agora, você precisa fazer uma acusação decente, você precisa ter provas para fazer essa acusação, você precisa ter elementos probatórios, você precisa... as coisas precisam fazer sentido. E o que você traz para a gente é o contrário. É uma construção narrativa. No caso do Felipe Martins, aí, provas que são colocadas no processo que você não sabe a origem, e você trazendo uma prova que destrói esse elemento que foi colocado pela PGR. Então, assim, isso tem que ser denunciado para o mundo. Isso tem que ir para as cortes internacionais, porque não é possível que essas autoridades passem por tudo que estão, né, passem por esse processo todo, cometam os abusos que estão sendo cometidos, e tudo bem, e não aconteça nada. Não é possível. Por isso que a gente aqui todo dia faz essa resistência aqui, e a gente entende que todos os esforços internacionais, inclusive do próprio Eduardo, do Figueiredo, são importantíssimos, são fundamentais. Um abraço para o Constantino, que voltou para casa aí, que estava internado. Mas, assim, é inacreditável. E olha, a prova que você falou, né? A gente tem um delator, que é o Mauro Cid, que é um sujeito que toda hora fala uma coisa diferente. Ontem, inclusive, o Felipe, a gente tem um trecho, eu queria passar esse trecho para você comentar em cima, porque me parece que o Mauro Cid, assim, a própria PGR, quando a gente trouxe aqui a alegação final da PGR, a própria PGR, ela desconsidera a delação do Mauro Cid. Ela diz que o que ele falou não tem credibilidade, e me parece que o Felipe usou isso ontem na sua audiência. Ô, Júlio, coloca aí, por favor, o vídeo. Felipe, é muito importante deixar consignado isso, porque você não vai tomar mais 50 anos como a PGR queria que você tomasse. Os 3 únicos documentos oficiais de diário oficial, foi você que trouxe ao processo? Que você não viajou? Que dia 7 você não esteve na Alvorada? E que dia 19 você não esteve na Alvorada? Todos trazidos pela minha defesa técnica. Os documentos que a PGR, que quer te colocar na mesma masmorra que te colocaram por 6 meses, são documentos oficiais publicados em diário oficial? Não. Não são, não estão disponíveis no Diário Oficial, não estão disponíveis ao público e não foram
confrontados com nenhuma versão oficial até este momento em que nós juntamos esses documentos que estão disponíveis, inclusive em fontes públicas, em fontes abertas, para qualquer pessoa que queira fazer essa consulta. Felipe, para a gente finalizar, o que você espera agora que você conseguiu provar a tua inocência, que o Brasil está vendo pela televisão, está televisionado os seus documentos oficiais que acabaram com esse castelo de areia? Agora que você provou a tua inocência, o que você espera desse processo, Felipe? Eu espero justiça, eu espero que isso seja levado ao debate público desde o primeiro momento, desde o momento da minha prisão, eu tenho buscado a luz. Eu tenho tentado solicitar para que eu pudesse dar entrevistas, para que eu pudesse me expressar, porque eu sabia, como sei, que o momento que eu pudesse lançar a luz sobre os fatos, todo o país ia se dar conta de que eu estou sendo acusado injustamente, de que eu fiquei preso injustamente por mais de 6 meses por uma viagem que eu não fiz, que eu me tornei réu injustamente por uma minuta que não existe, com base na palavra de um delator que muda a todo momento as suas versões, as suas declarações, e que infelizmente me parece acuado, acovardado e preferiu optar por esse caminho. Então, assim, eu espero, de fato, justiça. Eu entendo que há problemas graves nesse processo, desde a fase de inquérito, de modo que, se nós perseguirmos esse trajeto, talvez a contaminação inicial tenha se dado com o Mauro Cid, mas depois também com os relatórios parciais da Polícia Federal, que trazem ali informações desencontradas, que foram desmontadas aqui ao longo desse interrogatório, que eu só fui denunciado porque não havia explicações suficientes para justificar uma prisão de 6 meses, sem indiciamento, sem denúncia, por causa de uma viagem que não ocorreu e que está provado e reprovado que não ocorreu. Hoje a própria Polícia Federal admite isso, a PGR admite isso, acredito que o próprio juízo admita isso. Essa viagem não ocorreu, mas me custou 6 meses na prisão, inclusive 10 dias em solitário. Felipe, eu quero deixar consignado aqui, público e notório, eu tenho muito orgulho de fazer parte da tua defesa, tenho muito orgulho de te defender, você é um homem honrado, tenho muito orgulho de você, então quero deixar aqui consignado, tá? Que você merece todo o meu respeito e o respeito que conquistou de todo o Brasil. Você é realmente um homem honrado e eu quero deixar isso aqui registrado. Excelência, com muito respeito, a defesa de Felipe G. Martins devolve a palavra ao juízo com muito respeito, sem mais, muito obrigado. Obrigado, Dr. Jeffrey. Agradeço. É o senhor Felipe Garcia Martins Pereira. Por que não era o Moraes fazendo... Por que não é? Agora tem que falar. Felipe, né? Tem que dizer. Você tem que, inclusive, orientar os juízes do STF em relação à gramática. Chiquini, a minha última pergunta eu passo para os nossos comentaristas aqui. Por que não era o Moraes fazendo a audiência? Desconheço. Não sei te responder essa pergunta, Dantas. Será que faltou coragem? Não tenho ideia. Muito bem. Olha Acho aí. Acho que chama água batendo na bunda, né? O nome disso. Em juridiquês, tá lá tá tipificado já isso. Chama água batendo na bunda. Esse juiz já tinha feito. Termo técnico. Esse é o termo técnico. Mas o Eli tá falando aqui, esse é o termo técnico. O doutor Rafael, ele já tinha feito outras audiências. E eu vou falar uma coisa para vocês. O doutor Rafael, eu gostei da condução dele. Tem que entender que ele é auxiliar, ele tá ali cumprindo ordens também, né? Mas ele deixou a gente tocar. Veja, ele deixou colocar documento na tela. Eu gostei da condução. Eu não tenho que reclamar da condução dele, não. Mais alguns superchats aqui. Diga. Posso só colocar na tela isso que o Gordon disse? Porque eu acho que... Pode colocar, Franco? Eu acho que isso aí... Olhem isso, pessoal. Senadores brasileiros que viajarão aos Estados Unidos nos próximos dias veem o ex-presidente americano Barack Obama como um trunfo nas negociações. Isso mostra o absoluto despreparo dos políticos brasileiros. Sequer abriram a internet para ver o que está acontecendo aqui. O Barack Obama hoje, nessa semana, o Barack Obama hoje não passa na porta do galinheiro da Casa Branca. Vocês não estão entendendo. Nem sorri mais. Mas isso remete à excelente coluna do próprio Gordon, né, Esperando Obama, que fala dessa visão estética da nossa elite, que tem a ver, conversa muito com o livro dele, Corrupção da Inteligência. Esse pessoal, eles escutam o Guga Chakra, eles leem no máximo o New York Times, e eles acreditam que o Fernando Henrique Cardoso e o Obama são unanimidades, que todo mundo gosta, que eles são moderados, que eles são respeitados pelo mundo todo. Eles não entendem nada, é alienação num nível muito preocupante. Rubio disse que os Estados Unidos caçaram visto, né, do ministro e seus aliados, mas o comunicado oficial ainda não chegou.
Uma alta autoridade do governo federal entrou em contato na tarde de ontem com o Serviço Consular da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, pediu oficialmente informações sobre os vistos dos ministros do Supremo e do PGR Paulo Gonet, né? Quer saber se a turma perdeu ou não perdeu visto. A resposta foi que nenhuma comunicação oficial teria vindo da Casa Branca, né? Relativa ao cancelamento dos vistos. E o Lauro Jardim comenta, né? Nada disso indica que a comunicação oficial não vai chegar, ou que os vistos não tenham sido cassados, afinal, o Rubio fez a postagem. Mas, no mínimo, poderia indicar que a burocracia americana está lenta. Ou, sabe-se lá, o governo dos Estados Unidos está querendo testar se algum dos ministros se arriscará a entrar no avião e desembarcar em solo americano. Aí, quando chega lá, descobre, né? Na alfândega lá, né? O cara crachá na hora que apresentar o passaporte e o visto. Ô, rapaz, deixa eu te apresentar aqui uma salinha pra tu bater um papo com a galera, né? Acho que tu vai ter que voltar pro Brasil. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe, e essa preocupação você consegue compreender fácil porque eles estão preocupados, porque os nossos ministros são pessoas muito inteligentes, que precisam salvar o planeta da extrema-direita. Você vê, né? O impacto da sanção dos Estados Unidos na agenda de Barroso no Supremo, usado para pressionar os ministros, né, a livrar Bolsonaro. Antes do anúncio dos Estados Unidos, o ministro tinha convites já aceitos para falar nas universidades de Yale, Stanford e em Nova York. Barroso mantém ainda uma ligação permanente com a Universidade de Harvard, é o mais afetado pela sanção ao Supremo. Os Estados Unidos estão perdendo a oportunidade de ouvir uma mente brilhante, uma mente iluminada. Piadas à parte, isso aqui que é sério. Ministro inclui o deputado Felipe Barros em inquérito de Eduardo Bolsonaro. Um advogado do Paraná resolveu fazer uma peça, apresentou, né, junto à Suprema Corte, a Suprema Corte acatou e inseriu o Felipe no inquérito. E aí, na peça, você vê lá que o advogado, é Benedito o nome dele, aponta várias coisas que o Felipe fez frente à Comissão de Defesa e Relações Exteriores, né, a CREDEM. E tá aí, né? Isso porque comissões não serviam de nada, mas tá lá o Felipe. Incrível, rapaz. Incrível. Cotado pra ser senador, né? Incrível também, né? Todo mundo da direita que é apontado aí, eu venho deslanchando pra ser senador, toma uma chamada. O que eu posso falar, né? Tarifaço traz viés desinflacionário ao Brasil, dizem técnicos do governo. A turma tá resolvendo fazer uma limonada, né? Talvez não ser tão amarga. Essa é a preocupação do governo Lula. Para os técnicos, a sobretaxa de 50% tende a pressionar em boa medida não apenas a atividade econômica do Brasil, mas também os preços. Bom, pressionar a atividade econômica, eu acho que é para baixo, né? Então não é pressionar a atividade econômica, é crise econômica. E os preços, bom, muitos setores aí apontam que no primeiro momento, sim, eles vão vender no Brasil por um preço mais barato, mais acessível, para tentar conter os prejuízos, mas e depois? E depois? Ninguém vai querer continuar produzindo tendo prejuízo. Num primeiro momento você vai ter um preço mais barato. E depois? Ninguém tá pensando nisso, né? A Renato diz, a tentativa de apresentar um tarifaço como algo desinflacionário é uma inversão completa da lógica econômica. Essa leitura ignora o contexto central. As tarifas de 50% anunciadas pelo Trump não são fruto de uma disputa comercial convencional, mas de uma resposta direta à instabilidade institucional brasileira. Ou seja, o mercado não está sendo punido por ineficiência econômica, mas por um risco sistêmico. Fontes. Governo monitora a retirada do Brasil do SWIFT, pois nada pode ser descartado. E Renato saca uma coisa que eu acho que é a parte mais pertinente mesmo, que é o verbo utilizado. Monitora. Monitorar é quando você tá parado olhando. Você tá aqui, ó. Assim. É um negócio passivo. Não tem nenhuma boa vontade de tentar resolver. Você só tá olhando com o dedo cruzado numa espécie de torcida. Aí ele diz, ó, a matéria diz mais pelo que tenta suavizar do que pelo que de fato informa. Quando o governo afirma que monitora a possibilidade do Brasil ser excluído do SWIFT, o verbo já entrega tudo, não é estratégia, é torcida. Um governo que começa a considerar cenários que até pouco tempo seriam impensáveis, já dá sinais de que perdeu o controle da narrativa e da credibilidade. A questão agora não é mais se o Brasil será ou não retirado do SWIFT. A pergunta é o que o país está disposto a fazer para evitar esse tipo de desfecho. Até aqui, a escolha tem sido fingir normalidade. O que tudo indica, Washington não negocia com narrativas, reage a fatos, e os fatos estão se acumulando. A política externa dos Estados Unidos começa a tratar o Brasil como uma jurisdição de risco. E não vai ser com lobby ou nota de repúdio que vai mudar. Duas coisas sobre o mesmo assunto, né? Uma nota da Veja, uma do Globo. Com a notícia que deveria colocar muita gente para pensar. Muita gente deveria estar pensando. Porque a galera vende aquela história que eu rejeito, né, por diversas vezes. Não é que o Lula não goste do Maduro, mas o governo Lula 3, acima de tudo,
prioritariamente é um governo globalista. Aí tá ali, ó, matéria da Globo. Venezuela surpreende e passa a cobrar tarifas de até 77% nas exportações do Brasil. A Danilo Thomas comenta assim: a gente podia dominar esse mercado, dominar, mas temos um presidente que saiu da cadeia por um acordo com os democratas e só faz o que eles mandam. Lê a democrata como o bloco globalista. Eu comento, né? Evento número 453.442 que expõe porque Lula está muito mais próximo da agenda globalista do que dos outros blocos que ele era muito simpático no passado. Um governo que está sendo tarifado até mesmo pela Venezuela. Se Lula não tem capacidade política de conter as tarifas venezuelanas, como você acha que vai resolver as tarifas com os Estados Unidos? Aqui ninguém liga porque o mercado é menor. As pessoas querem ter acesso ao mercado americano, mas esse é o nível, né, que se encontra hoje o Itamaraty. O Ministério de Relações Exteriores do Lula sequer consegue lidar com seus aliados históricos. Nem com os próprios aliados históricos, o governo Lula tem capacidade para sentar e negociar. Onde estão os adultos na sala? A gente vai chegar lá. Veja primeiro a chamada, depois a gente vai entrar em outros aspectos desta matéria. Tarifaço dos Estados Unidos coloca em risco 620 mil empregos no Paraná, diz FIEP. Medida já provoca cancelamentos de contratos e férias coletivas em empresas exportadoras do Paraná. Você pega a matéria, lê do início até o fim, e nada é disso dito sobre o problema central. A primeira frase da carta do Trump. E Renato percebe isso e comenta: as federações empresariais pedem crédito subsidiado, carência no BNDES, postergação de imposto, mas não dizem uma palavra sequer sobre as exigências da carta que Trump enviou ao Brasil. Preferem fingir que o tarifaço caiu do céu. Fingem também que o problema é institucional e passa por aqui, não por Washington. Não, tá de boa. Aí tu vai olhar. Olha a capa da matéria. Olha a capa da matéria. Olha essa foto, hein? Olha essa foto. Esqueci de colocar um negócio aqui em vídeo. Peraí. Que eu abro aqui agora. Esqueci de colocar aqui em vídeo. Bolsonaro. Ah, aqui. Ó, qual é o grupo de comunicação mais próximo do Lula? Vocês já devem imaginar, né? Essa matéria que eu não sei nem por onde começar, né? Tantos pontos positivos dela. Mas vamos lá, com calma. Valor econômico, grupo Globo. 100 anos de Globo. 100 anos, Globo. Sai a confusão. Como é que Eduardo Bolsonaro falou desde o início? Tarifa ministro. O que Duda Lima faz? A culpa é do PT. Valeu, Duda Lima, por sabotar o Eduardo, mas tudo bem. Olha como a Globo agora resolveu chamar a tarifa. Tarifa Bolsonaro. Quem é o jornalista da Globo que escreveu isso? Correspondente do Valor em Genebra. Deve ser primo do Jamil Chad. Desde 2005. Cobriu 28 vezes o fórum do Klaus Schwab, né, nosso amigo Boca de Mosquito. Mas veja só. Tinha que ser, né? 28 anos abraçado no Klaus. Tarifa Bolsonaro. Tem ou não tem uma tentativa deliberada de usar os veículos de imprensa como um portal de propaganda política? O que é que está escrito na carta? A culpa é de quem? O Trump tá tarifando o Brasil porque Bolsonaro fala palavrão? O Trump tá tarifando o Brasil porque Bolsonaro, sei lá, come galinha com farofa? A culpa é de Bolsonaro, tarifa Bolsonaro. Globo, mandando uma dessa. Aí você olha aqui a Veja. Tem ou não tem uma tentativa deliberada de instrumentalizar essa crise? A parte principal, que é a perseguição que foi instaurada neste país, que diversas pessoas já enxergam como uma ditadura, você varre isso para debaixo do tapete e você reforça a tese que Bolsonaro é um vagabundo que tem que ser destruído. É o Carlos Dias, né? Que matéria tendenciosa, nojenta e mentirosa. Vocês são o câncer do Brasil. Esse tipo de jornalismo não é digno nem de ser chamado de meretriz. Mais uma vez, promovem com imagens e vídeos a acusação. Canalhas. Pois é. O ponto central, ninguém fala. Todos varrem para debaixo do tapete. Aí vem o CIO da XP. Tarifaço tornou curto prazo difícil para a gestão de ativos de risco. Ativos de risco. Eu gosto desse nome, né? Não fala nada com porcaria nenhuma.
Arthur Wickman vê cenário turvo nos próximos 6 meses e aconselha foco do investidor em títulos prefixados atrelados à inflação. Ou seja, investidor, viu? Você está comprando um papel de dívida. Você está investindo. Você está investindo. Eu adoro isso, sabe? Especulação neste país é chamado de investimento. Compre título da dívida atrelado ao IPCA. IPCA mais 8. Eu não aguento. Falou pra Bloomberg. Investidor. Pra ganhar 15% sentado no sofá de casa. Por que ele é investidor? A Renato fala, né? O Brasil tá sob um tarifaço que escancara uma crise institucional fora de controle. E o CIO da XP ainda fala onde investir como se estivéssemos discutindo de inflação de curto prazo. É o retrato da distopia do mercado financeiro, fingir que o problema é técnico quando já é sistêmico. Quando as regras deixam de valer, os contratos perdem garantias e o país entra no radar de sanções. Não se trata mais de escolher ativos, mas de entender se ainda faz sentido manter o capital no Brasil. A pergunta logo não será onde investir no Brasil, mas quem ainda vai querer investir no país com regras elásticas e instabilidade institucional crescente. Só que não parou por aí. Porque a XP chamou muita atenção ao longo do fim de semana com o seu mega evento, com mega adultos na sala, mega governadores democráticos, e aí temos que começar a falar sobre eles. E uma fala assim digna de um grande estadista, sabe? O maior estadista do Brasil desde Dom Pedro II, vem de lá, Ratinho Júnior. Escute só isso daqui. Em 30 segundos, o que falta, na sua opinião, pra gente fechar um acordo com os Estados Unidos? Que atitude falta? É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos, como fez o Canadá, como fez a Índia, como fez a China, como fez o México, e parar de falar de desdolarização do comércio. Tá, beleza. Até aqui ok. Vamos ver o resto, né? Os 30 segundos de ouro. O Trump não pegou o Brasil pra discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Trump não pegou o Brasil pra discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Aí depois ele brilha. O Trump não pegou este assunto para discutir o Brasil por conta de Bolsonaro. A primeira linha da carta do Trump é citando o Bolsonaro. Será que o Ratinho Júnior não sabe ler, gente? Será que é problema de leitura ou é problema de caráter? O Bolsonaro não é mais importante que a relação do Brasil e Estados Unidos. Claro que pode ter até um afeto ali entre os dois. Mas a discussão de desdolarizar o comércio, que nem a China, que fatura 25 trilhões de PIB, a Rússia, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, nunca tocou nesse assunto. A Índia, que cresce 7,6, nunca tocou nesse assunto. Aí foi um brasileiro querer falar de desdolarização do comércio. Quer dizer, uma falta de inteligência. Houve retaliação com cancelamento de visto, né? Carta do Trump, postagem do Marco Rubio, assim que atacaram o Bolsonaro. Mas pode ser que tenha aí uma certa simpatia, né, do Trump para com o Bolsonaro. E depois de falar, né, esse caminhão de bosta, ele ainda é aplaudido. Não só pela plateia, como pelo Tarcísio. O Tarcísio deve ter gostado demais, né? Ou pela educação, não foi, Tarcísio? Eu vi todo mundo batendo palma, tem que bater palma também. Porque a gente sabe que você é um grande aliado de Bolsonaro. Tá difícil atorar o Tarcísio, viu? Primeiro assunto da primeira carta do Trump, Bolsonaro. Destinatário único e exclusivo da segunda carta do Trump, Bolsonaro. Pessoas citadas em todas as entrevistas do Trump sobre o Brasil depois do tarifaço, Bolsonaro. Mas o assunto é desdolarização. Eu nem coloquei aqui em vídeo, porque já vai ter outras matérias que a gente comentou ao longo do tempo. Mas só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o perfil do Dom. Ó, Dom Lancelotti. Você aí que estiver satisfeito com a forma que foi abordado aí este assunto, só pra você ver aqui, ó. O Dom começa com vídeo, aí depois ele coloca em português, pra quem quiser ler, a gente vai falar sobre isso já. Aí ele relembra a carta do Trump, aí ele relembra a segunda carta do Trump, depois ele fala mais um tiquinho, bota aqui o tweet do Trump, depois outro vídeo do Trump, depois outro vídeo diferente, viu? Em outros momentos. Depois o senhor Marco Rubio, depois o pronunciamento, né? Site oficial do governo americano, subsecretário de Diplomacia Pública, e vai lá. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. Nada, absolutamente nada. Esse Bozo aí, né? Esse Bozo. Relembrar e viver. Eu adoro relembrar. Eu adoro relembrar as coisas. Gente, participar de manifestação em trio, lá no cima do trio com o Bolsonaro, sabe? Isso não é, gente, um a mais. O a mais é só para os governadores democráticos, sabe? Tem que começar a parar de tratar isso como se fosse um favor que eles estão fazendo. Na verdade, quem tá fazendo um favor é Bolsonaro. Por quê? Porque eles vão para esses eventos para aparecer. O mesmo Ratinho Júnior, que na hora de aparecer,
Na hora de surfar o hype, ganhar apoio, se projetar como candidato, ele vai, sobe no trio e ainda fala grosso com a imprensa, ó. 6 de abril de 2025. Ratinho Júnior diz que o judiciário faz perseguição política e defende anistia. Eu não queria que o Ratinho Júnior fosse lá na XP pra ficar ofendendo, meter o dedo na cara de ministro. Não, cara. Mas, gente, custava, no meio dessa fala do Ratinho Júnior, falar o seguinte: empresários, será mesmo que o clima no Brasil, ele tá bom? Será que não faz sentido pra gente, ele fala até nos termos, né? A gente tentar dar uma acalmada nessa polarização, mas dar uma acalmada de verdade. Porque enquanto um grupo político se sentir ameaçado, se sentir perseguido, esse grupo jamais vai parar para ouvir ou discutir qualquer outro assunto. Isso não é bom, porque trava o debate público. Talvez a gente deve se questionar, né, o que está acontecendo. Isso numa semana onde todos os jornais do país, até mesmo a Globo, falaram que foi um abuso, que foi censura, o que fizeram contra Bolsonaro. É esse o cara que quer ser presidente do Brasil? Pra quê? Pra agradar a Faria Lima? Lembrando que, inclusive, isso é uma matéria, né? Que o Ratinho Júnior quer ser o plano B da Faria Lima, caso eles não consigam emplacar o Tarcísio. Então faz total sentido. Na época, o Estadão dizia, ó, governadores de direita rasgam fantasias democratas por voto bolsonarista. Exatamente, é só pelo voto. É descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. É o bom e velho método Deltan Dallagnol. Mas vamos continuar. Eu vi ontem, na verdade, mas aqui foi anteontem, né? O Eduardo Paes elogia o Ratinho Júnior e disse que o Brasil estaria muito melhor se ele tivesse governando o país. Bom, melhor que Lula realmente ia estar, né? Mas é bem curioso ver que o Ratinho Júnior goza de apoio e respeito do Eduardo Paes. Eu não sei se essa matéria tinha o intuito de ajudar o Ratinho Júnior, mas frente aos meus olhos, queima o Ratinho Júnior. Só pra pontuar, eu postei esse vídeo. Você vê que eu nem ofendi, né? Eu coloquei assim, ó. O tipo de discurso que recebe palmas da Faria Lima. Curiosamente, os três querem apoio de Bolsonaro. Tem algum tipo de ofensa? Não. Mas o Gabriel, que como vocês podem ver, né? Ele acelera free minds and free market, né? Livre comércio, livre mercado. Ele é o cara do livre mercado. Que país você saiu da Paraíba para morar no país que a política econômica é igual do que o Ratinho Júnior defende? Bom, esse termo aqui não é aleatório, porque essa galera gosta de usar o Paraíba para falar do nordestino, né? Então, assim, eu senti um certo preconceito pelo fato que eu vim do Nordeste, né? Mas não vim da Paraíba, eu vim do interior da Bahia e você sabe disso. E não que reforça, todo mundo sabe que eu sou baiano. Então, quando o cara fala assim, sai da Paraíba, tem aquela pitadinha, né? Que começa com xeno e termina com fobia, né? Mas tudo bem, porque os liberais podem usar de todas as ferramentas, né, para defender os seus candidatos. A gente tem que ficar calado. Em outro belo momento, Ratinho Júnior mostra porque a testosterona dele é negativa. Ele começa a falar sobre investimento e ele fala da COP. E ele sequer consegue se posicionar em relação à COP. Se é algo bom, é algo ruim, né? A Tsuki diz, ó, eu não vou questionar se é bom ou ruim. Bom, Bolsonaro jamais titubearia em condenar a COP30. Essa é a diferença entre Bolsonaro e os outros. Eu tô cansado da galera que não consegue se posicionar. Tem a posição, cara. Tem uma posição. Mas vamos ver aqui, ó. O problema do Brasil é a falta de eleger prioridades. Eu vou dar um exemplo para você, Rafael. Nesse programa que eu te falei, que nós estamos fazendo o maior programa de urbanização da América do Sul, eu vou gastar em torno de investir em torno de 4,5 bilhões para resolver o problema de falta de pavimentação, calçada e iluminação de LED em 323 cidades, de uma vez que já está acontecendo. Nós estamos gastando esse ano, num evento de 30 dias, que é a COP30, que eu não vou questionar se é boa ou ruim, mas um evento de 30 dias, 6 bilhões de reais. Daria para pavimentar 100% das ruas de 500 cidades do Brasil. Então o problema do Brasil, muitas vezes não é a questão da discussão da falta de dinheiro. É a prioridade. Então, por que você não fala com uma porcaria COP? Porque você não quer se queimar, né? Com os globalistinhas, com a turminha do mercado financeiro. Querer agradar o mercado. Bom, mas vamos voltar. Ele aí que tava falando que Bolsonaro não é a prioridade. Tem nada a ver com Bolsonaro. Tem nada a ver com Bolsonaro. A BBC conversou com Paul Krugman, já ganhou o prêmio Nobel. Ele não é um cara da direita. Ele fala, olha, o brasileiro deveria levar mais a sério a carta do Trump. E ele fala que Trump vê Bolsonaro como uma espécie de alma gêmea. E ele enxerga, né, a perseguição que Bolsonaro vem sofrendo, a perseguição que ele sofreu. Mas o Krugman deve ser um maluco, né? Deve ser um louco. O Trump claramente vê o Bolsonaro como uma alma gêmea, e diz que se trata. E pede para que o Brasil, né, ele pede para que o Brasil leve a sério a carta escrita por Trump quando se refere aos efeitos do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano. Aí vem o cara lá da Eurásia, não, o Chapman, mano, cara, esqueci, Gabriel, não sei lá. Não há saída agora para o tarifaço porque Trump se vê no trama de Bolsonaro. Mas o Ratinho não tem nada a ver com isso.
Tem nada a ver com isso. Nada. Itamaraty minimizou preocupação dos Estados Unidos com Bolsonaro, diz oficial de Trump. Mas o Ratinho Júnior jura de pé junto, sob aplausos de todo mundo lá que estava no evento da XP, do Caiado, do Tarcísio, que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna aqui: não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada das tarifas de 50% contra o Brasil a partir de 1º de agosto. Isso porque até o momento o país não apresentou nada sério a ser negociado. O argumento é o mesmo ventilado nos bastidores pela Casa Branca ontem, de que nenhum avanço aconteceu porque os brasileiros não se engajam suficientemente para isso. Questionado sobre qual seria o engajamento esperado do Brasil neste momento, este funcionário, que pediu anonimato para comentar o assunto por não ter autorização para falar sobre o tema publicamente, afirmou que a discussão não pode se pautar apenas em comércio, já que a preocupação primordial de Trump seria outra. É difícil de entender português? Trump vai ter que pegar um giz de cera e desenhar Bolsonaro, braille, língua de sinais, mim querer Bolsonaro. É o quê? Falta o quê? Porque isso aqui não é mais coisa, gente. Não é mais problema de falta de capacidade intelectual. É falta de caráter. É falta de caráter o que está acontecendo. Varrer para debaixo do tapete. Veja isso daqui. Aí vocês entendem porque a tropa é a tropa. Vocês vão entender porque a tropa é a tropa. Enquanto o Ratinho Júnior mente descaradamente, recebendo aplausos do mercado financeiro, com aplauso do Tarcísio e do Caiado, vou encher o saco. Porque, pra mim, falta de caráter não tem justificativa. A Anitta fala: o fato de Bolsonaro ser difícil para controlar é positivo para o Brasil porque dificulta, né, a burguesia de fazer suas manobras. Ele é um espinho no pé da burguesia. Ela colocou aqui entre parênteses Faria Lima para se referir à burguesia. Olha o que a tropa diz. A pressão do Trump é para isso. Não é para o Alexandre Moraes suspender a condenação dele. É para o Congresso votar a anistia. Você acha que ela só não é pautada porque ele venceria? Eu tenho essa impressão, não tenho certeza, mas eu tenho essa impressão. Porque não aparece nenhum número. Você viu algum número? A gente não tem... Porque, na verdade, em outras situações, né, você tinha aqueles veículos, principalmente o Estadão fazia muito isso, de tentar fazer, vamos dizer assim, uma pesquisa entre os deputados, né? Mas isso é fácil. Não fizeram porque eles não querem apresentar o resultado. Porque eles não querem o Bolsonaro candidato, né? Quer dizer, eles querem o Bolsonaro, na verdade, controlado, amarrado, já que ele nos controlou no governo, né, Bui? Fica controlado na cadeia e ajuda a eleger algum representante, né? Mais ou menos isso. O fato de que o Bolsonaro é difícil de controlar, vou falar para você, é positivo para o Brasil porque dificulta a burguesia a fazer suas manobras. Ele é um espinho no pé da burguesia. Bolsonaro é espinho no pé dessa gente. A esquerda consegue ser mais honesta que o Ratinho Júnior. O cara tá falando, ó, cara, a galera tá vendo, é anistia. São os absurdos que acontecem nesse país e a caça às bruxas. Mas o Ratinho Júnior não consegue ver isso. Ainda recebe aplausos. Aí vem o outro. Eu vou primeiro ler aqui os comentários, depois eu dou play na parte dele. Aí vocês escutam a parte dele. O Max fala, tá ali, né? Eu leio o tweet do Metrópolis. São Paulo pode perder até 120 mil empregos com tarifaço de Tarcísio. Se a gente não agir como adulto e resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. Aí o Max fala assim, ó, que o tarifaço para o Brasil, todo mundo já entendeu. O que ninguém entende é porque você, Tarcísio, que se diz aliado de Bolsonaro, não cobra ao menos a anistia. Não é dedo na cara, não é procurar briga, não é atacar o judiciário. Cara, pode ser a fala mais meia bomba que quiser. Mas só falar, gente, será que não tem uma certa questão a mais, além da questão econômica que a gente deveria estar discutindo? Todos nós aqui devemos, né, ler jornais e a gente vê que o Brasil realmente vem passando por um período conturbado. Tem algumas pautas políticas que talvez possam estar interferindo nessa questão. É sério, não tem como falar isso? Não tem como? Que estratégia é essa? Você não leu a carta, mano? Ele deixou claro que não é apenas uma questão comercial. Pô, bicho. Aí veio o Gil Diniz. Tá aí com o Bolsonaro desde que tudo era mato. Desde que tudo era mato. Na época era carteiro. Acreditou no Jair e foi junto. Esse eu realmente sei que é nos momentos de dor e nos momentos de glória. Principalmente nos momentos de dor, nunca titubeou. E o Gil comenta, né? Débora Rodrigues, moradora de Paulinha, estado de São Paulo, está em prisão domiciliar, condenada a mais de 14 anos de prisão. Minha solidariedade a Débora e a todos os presos políticos e suas famílias. Minha solidariedade às próximas vítimas dessa perseguição e eliminação dos direitos humanos. Talvez um dia, os adultos na sala vão ter a coragem de nomear os verdadeiros culpados pelas tarifas e pela violenta eliminação dos direitos humanos em São Paulo e no Brasil. Governadores criticam Lula e defendem união da direita nas eleições de 2026. Olha a união da direita aí, ó. Vocês amam. Não pode rachar a direita não, viu? Ah, pronto. Lá vem os governadores democráticos pedindo união. Só se esquecem que a direita só tem uma e é Bolsonaro. Ao invés de se preocuparem com a eleição, que tal preocuparem com quem está preso?
e anistia, né? Aí vamos ver a fala dos outros dois. O governador de São Paulo e do senhor Ronaldo Caiado. O Trump não... Pula aqui do ratinho. Para ver se a gente sensibilizar Peraí. o tamanho do comércio. A gente está buscando parlamentares americanos, estão buscando os contrapartes americanas, as empresas americanas, tentando pegar agentes do governo americano que possam sensibilizar o tamanho do problema. Né? E estamos fazendo isso de uma forma profissional, de uma forma silenciosa, para ver se a gente consegue atenuar esse efeito. Infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo, se busca dividir o país. E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, né, e que é super importante, super atual, com o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da gente, da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir com adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. E a consequência virá. E aí nós vamos trabalhar para que a consequência não venha. Tarcísio, as pessoas estão sendo presas, Tarcísio. Censuradas, Tarcísio. Não é possível, cara. Não é possível. Sabe? Tá ruim. Mas tá muito ruim. Só não sei se não foi pior do que do Caiado, né? Do Ratinho, não. O Ratinho conseguiu ser ainda pior. Porque desmerece, né, Bolsonaro. Agora vem o Caiado. Dele. Ele é um presidente marqueteiro que quer fazer sua campanha em 2026. Ele não quer papo, ele não quer conversar com o governo americano. Ele quer pousar como se ele falasse em soberania. Então, soberania, nós sabemos muito bem se o Brasil é dos brasileiros. Sim, mas o Brasil não é do PT, tá certo? O Brasil é dos brasileiros. Por exemplo, nem eu, nem o Tarcísio, nem o Ratinho, nós não fomos consultados para tomar essa posição, não. E nós, governadores, estamos sofrendo por uma irresponsabilidade do seu Lula, que até hoje não mandou ninguém para fazer o trabalho da chancelaria. Quem está sofrendo são nós três. Aqui é problema na carne, é problema na exportação e dele também. E tem vem cá, e a nós. Nós estamos de acordo com essa postura dele? Não estamos, não. Tá certo? Então os governadores têm que ter poder de decisão nesse assunto também. Só o Lula, né? Só o Lula, né, Caiado? Os 3 presidenciáveis falam em Brasil, mas ignoram completamente a ferida aberta que sangra o Brasil como nação. Poderiam sair gigantes desse painel se ao menos mencionassem a anistia, mas escolheram a confortável e vergonhosa conveniência. E, gente, pare e pensem numa coisa, né? Vamos tentar partir do pressuposto que talvez o problema sejamos nós, não eles. Será que esses anos todos, essas tentativas... Eu tava pensando nisso porque depois eu falei umas coisas ontem, tava conversando com o pessoal. Se muitas vezes, ao longo desses anos, a própria base de apoio de Bolsonaro teve uma certa vergonha de bater no peito e falar: eu sou Bolsonaro, sou bolsonarista. Ah, sou bolsonarista. Não fazer, sabe? Quantas vezes o pessoal fazia a questão: não, mas veja bem, né? Não, sou Bolsonaro, sou direita. Tenho minhas críticas a Bolsonaro. Críticas a Bolsonaro todo mundo tem. Críticas a Bolsonaro todo mundo tem. Ele não é perfeito, perfeito só Jesus Cristo. Mas e aí? Mas e aí? Comparado com qualquer um outro, assim, não dá pra comparar com nenhum outro. Sabe? Esse papinho aí, direita, sem direita. Irmão, ó, por isso que eu falo pra vocês, e eu fico convicto. Pode falar o que for. As pessoas podem me odiar por várias coisas, mas tem algumas que eu acho que o tempo conseguiu aí, né, mostrar que eu tenho uma certa coerência. Eu acho que vocês pegarem todas as entrevistas que eu já dei, todas, do início até o fim, desde que tudo era mato até, sei lá, semana passada, você nunca vai encontrar eu renegando o Jair. Esse papinho de não. Sou direita, não sou Bolsonaro, não é bem assim, tenho minhas críticas a fazer com ele. Cara, eu gosto do Jair, velho. Aqui não é pra falar pra vender o meu peixe, não, mas fala assim, será que não falta às vezes isso? O Gil Diniz é uma pessoa que nunca renegou. Sempre deixou claro, meu líder é Jair Messias Bolsonaro. Meu líder é Jair Messias Bolsonaro. Esse papinho aí de sou independentão, fácil aconteço, sou direita, mas não sou radical. Essa tentativa de descolamento, eu nunca vi nenhum petista questionando a hierarquia interna. Política é grupo. Grupo só existe com hierarquia e posições claras. Uma tribo funciona quando tem uma proporção correta de cacique para índio. Não dá para ter muito cacique para pouco índio. Na esquerda todo mundo consegue entender. Todo mundo consegue entender. Na direita não. Na direita todo mundo quer mandar. Todo mundo sabe como resolve. Mas quem realmente traz algum tipo de vitória ao longo de todos esses anos? Só quem trouxe alguma vitória realmente substancial, principalmente para quem verdadeiramente se coloca na direita e tem uma compreensão mínima desse aspecto mais ideológico do que é ser direita, que não é só ser antipetista, foi só o Bolsonaro. Que comprou briga, que falou um monte de coisa. Eu tava conversando com o pessoal algumas horas atrás, aí no Brasil, que em determinado momento o pessoal falou assim: não, Bolsonaro perdeu a eleição porque não ficou de boca fechada durante o Fica em Casa. Ele não ficou mesmo, ele resolveu falar a verdade. Talvez Bolsonaro pudesse ter evitado
sei lá, ter polido um pouco o jeito dele de falar. Polido o jeito. Não é deixar de falar algumas coisas. Porque eu acho que o que ele falou porque ele realmente acreditava. E acho que o que ele falou se provou verdadeiro, né? O que ele falou se provou verdadeiro. Então, assim, a preocupação de vocês é com a verdade ou é ganhar a eleição? Porque Bolsonaro optou pela verdade. Que talvez ele não fosse conseguir botar a cabeça e dormir de noite. Então, assim, é o tipo de político que você compara. O cara não consegue falar mal da COP30. Já Bolsonaro compra a briga com o país inteiro porque ele não vai esconder o que ele tá vendo que tá errado. Aí você volta, de novo, né? Comparação de discurso. A tropa tá demais, velho. A tropa é imparável. A tropa que mais cresce nesse país. Escute isso aqui. Por que o Bolsonaro não foi preso, na sua opinião, se de fato parecia que ele seria, né? Primeiro, temos que chamar a atenção para o espírito democrático do Alexandre de Moraes, né? Se fosse outro baguá aí, o cara tava na cadeia já. Porque não, Bolsonaro ia a análise política assim, que você faz em torno desse tema, porque aí você está sendo, vamos dizer assim, irônico, vamos dizer assim, né? Não, mas isso é uma análise política. A conduta dele com o Bolsonaro não é a conduta que ele tem sido tradicionalmente. Não é. Na hora H, todo mundo, eu vi. Aí o 247 estava cheio de pedidos de prisão aí, né? Parecia a Procuradoria-Geral da República. Ele não mandou prender. Apesar de que ele não precisava pedir explicação. E o Alexandre de Moraes normalmente não pede explicação. Ele mesmo toma decisão. Ele é quase Deus. Por que essa diferença? Porque a situação é crítica. A prisão do Bolsonaro é uma coisa muito complexa. A condenação do Bolsonaro é uma coisa complexa. Vai ter que passar aí por uma série de negociações e tudo mais. Não é assim como o pessoal está pensando que o Bolsonaro é um cachorro morto e o Alexandre de Moraes vai simplesmente engolir ele. Não está acontecendo isso. O pessoal tem medo das consequências. A esquerda brasileira vive num mundo muito artificial. Bolsonaro tem vários governadores de estado que apoiam ele, tem uma bancada que é a maior do Congresso Nacional, é o homem que, numa eleição contra o Lula, teve quase a mesma votação do Lula, tem apoio de igrejas evangélicas, tem apoio de militares, tem apoio de Deus e o diabo aí. É uma força poderosa. Enquanto que o Alexandre de Moraes torturou aí os bolsonaristas menores, o Bolsonaro já é um negócio mais complicado. O pessoal tem medo de que a bomba exploda no colo de quem está trabalhando com isso, né? Eu acho que é isso. Eu vi uma colunista do 247 hoje falou que o Alexandre de Moraes não prendeu o Bolsonaro porque ele está esperando para fazer uma prisão em grande estilo. Mentira, não é nada disso. A prisão do Bolsonaro está sendo discutida. Né? O pessoal está discutindo as consequências, porque, veja bem, você prender o Bolsonaro, você pode gerar uma reação popular gigantesca. O Bolsonaro teve metade dos votos, o Atucha. Ele perdeu para o Lula por 2 milhões de votos. A gente não pode passar por cima da realidade assim. O governo Lula é um governo com muita marca de impopularidade. O Alexandre de Moraes, o STF, é altamente impopular. A situação social no Brasil é grave, apesar dos índices otimistas que o PT apresenta sempre. O Ruizão consegue ser mais honesto em sua análise do que nossos amigos liberais, velho. O Ruizão defende mais Bolsonaro que os aliados de Bolsonaro. Fala aí. Tá boa, velho. Tem jeito não, pô. E o que o Ruizão fala é real. Olha ali, ó. Em números. O que tá acontecendo. A Bárbara bateu ali um print do Guilherme Amado, né? Tá ali, ó. O povo brasileiro, por natureza, não tolera perseguição e protege a vítima. Por conta da perseguição, Bolsonaro teve um aumento do engajamento e ganhou 122 mil novos seguidores. E por que não pôs na rede social? Perseguir não resolve, cara. Não adianta. Só me deixa mais insatisfeito. Mas vamos lá, vamos continuar. O amigo mandou um print aqui agora. Assuntos mais comentados no Twitter, tá lá meu nome. Sabe por que eu mandei os liberais, velho? Eu tava falando do Daniel Dantas ontem. E aí a Pantera Cor-de-Rosa veio falar que o Daniel Dantas não é o dono da Sabesp. Eu não falei isso, eu falei que ele comprou num consórcio de empresas, não é a dele. A outra você tem lá BlackRock também, tem outras. Mas não, você a turma ficou revoltada com o Daniel Dantas. Não pode falar do Daniel Dantas. Vai lá no meu Twitter que tu vê. Eu não vou mostrar quem vê, não. Vida que segue. Que tem mais coisa pra gente falar. Vamos falar especificamente de 2026. E coisas contra Bolsonaro e Eduardo. Ontem um astronauta postou, né, feliz da vida, um recorte do Jornal Nacional, que dá destaque para essa grande comitiva que tem lá pra salvar o Brasil. Vai salvar o Brasil. Aí tá ali, ó.
Missão diplomática ganha destaque no Jornal Nacional. O Jornal Nacional deu visibilidade à nossa missão oficial, com o objetivo claro, defender os interesses do Brasil. Como vice-presidente do Brasil e Estados Unidos dessa missão, estou comprometido com o diálogo, com a diplomacia, com a produção da economia, dos empregos produtivos. Só está preocupado com a liberdade no Brasil. Liberdade sem sua democracia, isso aí você não tá nem aí, né, astronauta? Aí, Eduardo Bolsonaro vem sendo aí atacado pela imprensa de maneira coordenada por causa desse tipo de posicionamento. Pessoas de direita têm esse tipo de postura, e o Eduardo Bolsonaro tem essa, que você vê que ele está falando, obviamente, dessa comitiva. E aí você se questiona se o Eduardo está fazendo críticas aceitáveis ou se o Eduardo Bolsonaro é um radical. Vamos ver aqui o Eduardo. Não tem nada de ciúme com relação à delegação de senadores, não. A questão é que esse papinho de moderação, vamos deixar a política de lado e etc., eu já sei onde é que isso vai dar. Entre o certo e o errado, eu quero estar radicalmente certo, eu não quero encontrar um meio termo. Todo mundo que tem 2 neurônios e viu a carta do Trump sabe o que precisa ser feito pra gente tirar a tarifa morais de 50%. Então, eu não tô fazendo nada aqui por ego, não. Até porque é o seguinte, desconfie de políticos que atravessam o oceano para tratar de economia e nunca falaram nada sobre a liberdade das velhinhas que estão jogadas aí nos porões da democracia. Pessoas simples não têm lobby. E quando você passa a defendê-las, se prepare. Porque os poderosos não gostam quando a prioridade vira o interesse público e não os seus próprios interesses. Eduardo falou uma coisa demais? Xingou, ofendeu? Ataques? Ou foi só uma crítica? De quem prioriza, né, o dinheiro do que a liberdade. E Eduardo, ao longo do vídeo, coloca, né? Trump foi claro nas condições para aliviar as tarifas. Fim dos inquéritos, anistia, Bolsonaro elegível, liberdade nas redes sociais. Não somos idiotas. É uma coisa demais? Mas é como eu disse, né? Vá vendo. Isso daqui foi sexta-feira. Eduardo nem tinha participado ainda da Revista Oeste, onde ele foi questionado e respondeu sobre o bode de ouro da direita, que não pode falar um ai dele, que todo mundo entra para protegê-lo. Eduardo radicaliza, orienta ataques a Nicolas e irrita o Centrão. Vocês viram Eduardo Bolsonaro orientando ataque a alguém? Porque isso aqui parece coisa do gabinete do ódio, né? Matéria completamente errada e fake. Se tem alguém que fala na cara, é Eduardo. O nome do Nicolas não aparece há semanas para mim. Revejam as fontes e parem de dar ouvidos ao Centrão e para a turma que quer unicamente enfraquecer a família. Aí, ontem, de Tarcísio a Nicolas, veja os alvos de Eduardo Bolsonaro. Ah, esse Eduardo Bolsonaro tá demais, velho. Atacando todo mundo. Eduardo vem dividindo os ataques. Ataques. Ah, é só ataques. Eu não acredito em ataques. Que faz um ministro com críticas a parlamentares e governadores. Esta semana, ele contrariou um pedido de Bolsonaro, voltou a mirar o Tarcísio. Sem motivo nenhum, né? Bateu do nada. Acordou de manhã, chateado com a mulher, vou bater no Tarcísio. Também fez postagem de declarações contra o Zema. Nada demais também, né? O Zema vai dar uma entrevista pro Estadão, larga a mão no Eduardo e o Eduardo ousou rebater. Ah, maldito Eduardo. Como é que tu ousa, Eduardo, rebater o Zema? Tu tinha que apanhar calado. Tu tinha que apanhar calado, Eduardo. Aí vai lá, senadores, né? Tô falando da comitiva, e o deputado Nicolas. Aí tu vai olhar a matéria da Globo, assim como a da Veja lá atrás. Olha a imagem de capa, né? Tarcísio, rapaz, sorriso assim, bonito, dentinho branco. Nicolas, olha que tapete bonito, menino de ouro. E olha a cara do Eduardo, ó, aquela cara assim de desgosto, de desdém. Sabe? É lindo de ver. Nomes da direita sendo ovacionados pela Globo e Eduardo, né, sendo linchado, até pela imagem. Aí você vai ver o que é que foi que aconteceu. Você aí que ama o menino de ouro, respira aí um tiquinho e veja se Eduardo Bolsonaro fez alguma crítica. Se tem alguma crítica ao longo desse vídeo. Tem até nos comentários, né? A Tsuki coloca, ó, Eduardo foi perguntado, ele foi questionado, ele tava numa entrevista, a pessoa pergunta especificamente sobre o Nicolas, assim, não foi que Eduardo acordou de manhã e resolveu bater no Nicolas. A pessoa faz uma pergunta específica sobre o Nicolas, o Eduardo responde. A Tsuki diz, ó, a resposta foi digna de uma pessoa adulta e madura, extremamente polido, extremamente educado, sem nenhum adjetivo pejorativo. A Cena até diz, ó, a resposta do Eduardo foi extremamente educada, foi perfeito, alguns poucos entenderam como ataque. Fico preocupada em ver a dificuldade das pessoas interpretarem o vídeo tão claro. Esse é o que responde, inacreditável. Eduardo reconhece a força de Nicolas, elogia o Nicolas, apenas pede ajuda. Mas pedir ajuda virou ataque. Vocês acham que isso é normal, gente? Pedir ajuda a uma pessoa é ataque? Pedir ajuda, assim, me ajude, pare de me atacar! Ai, meu Deus! Tá louco, tá louco!
Mas enfim, né, eu tô falando demais. Eu tenho que mostrar, né, o que o Eduardo falou pra vocês poderem conferir por vocês mesmos. Vê só. Cadê? Ah, bom. Não baixei esse vídeo? Não é possível. Bom, tá aqui. Então deixa eu pegar lá no Twitter da Tsuki. Tsuki, aqui. Vamos ver, né? Os ataques. Muitos ataques. Calminha. Cadê? Aqui. Algumas publicações em rede social do Paulo Figueiredo em relação ao Nicolas. E isso gerou na direita brasileira um pouco de receio. Ser algum racha, algum desentendimento, enfim, já que estamos com um trabalho tão bem realizado aí fora por vocês, ficamos, a direita brasileira não geral com um pouco de receio do famoso racha, deputado. Minha pergunta é justamente nesse sentido. Se há algum impasse, se isso já foi resolvido, porque, afinal de contas, estamos aí próximos de algumas resoluções mais efetivas para a ditadura imposta pelo judiciário aqui no nosso país. Você vê, né? A jornalista pergunta. Ele não puxa o assunto. Aí veja a resposta dele. E procure o ataque. Gente, muitas vezes, quando até um parlamentar tem problema com o visto americano, ele me procura. Né? Por quê? Porque eu sou tido como uma pessoa que é a referência nessa parte internacional. Né? E realmente tem muitas portas abertas e excelentes relacionamentos. O Nicolas, a área dele é a comunicação. Ele é, de longe, o maior perfil da rede social entre os parlamentares em número de seguidores. Ele é a voz que é mais escutada. Ele é um cara que sabe os gatilhos e sabe os caminhos para você fazer viralizar um vídeo. Então, na nossa percepção, eu acho que é difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos e que isso é vital para nós conseguirmos resgatar a democracia brasileira, porque ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que nós temos no Brasil. Então, causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante. Eu não acho o Nicolas uma pessoa mal intencionada, mas eu confesso que eu achava que teria mais respaldo. Isso não depende de uma conversa minha com ele, né? Depende da própria ação dele. Quando ele, por exemplo, colocou aquela peruca e fez um discurso que viralizou no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Ele recebeu uma reprimenda do Arthur Lira, então presidente. Eu fui contra o Arthur Lira. Eu coloquei o vídeo dele adiante. Aqui nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, eu fui uma das vezes visitar o Trump e convidei o Nicolas. O que eu quero dizer é o seguinte, da minha parte, não tem problema nenhum, tá? Eu acho o Nicolas um excelente deputado federal, mas realmente nesse ponto, eu acho que eu, enquanto colega parlamentar dele, poderia estar até falando muito mais dele, caso ele estivesse mais engajado naquilo que a gente está fazendo aqui. Eu sei que para quem está no Brasil, os riscos são outros, os perigos são outros. Não estou falando que ele está com receio de fazer nada porque está debaixo do guarda-chuva aí do Alexandre de Moraes, mas não sei, isso é uma pergunta que talvez vale a pena ser feita para ele, né? Mas o que eu posso dizer é que os braços estão abertos para todo mundo. Eu na minha rede social gosto, né? Outro dia, estava aqui até ontem o deputado estadual da Bahia, né? O Leandro Jesus. Eu recebi aqui também o Júnior Amaral, o Capoeira de Minas Gerais, o Polon do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco talvez esteja vindo aqui a Júlia Sanada. Então, eu não tenho disputa com nenhum deputado. E a todos eles eu levo em quem me desejarem, sabe? Eu dou uma volta aqui nos Estados Unidos, se alguém tem algum interesse, alguma coisa, quer tratar com um parlamentar, igual o Felipe Barros, mas era muito humilde, veio, Eduardo, eu sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, te agradeço até o seu apoio para esse cargo. Tem como a gente encontrar com o presidente das Relações Exteriores aí dos Estados Unidos? Falei, claro, porque é difícil você conseguir fazer essa abertura de portas aqui. Mas, por eu estar com muita frequência aqui, as pessoas já me conhecem. E aí fica mais fácil, porque a gente gosta de credibilidade. Nós não temos envolvimento com corrupção. Não é, sou deputado federal mais votado da história do Brasil, sou filho de ex-presidente, né, que comandou a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma pessoa que vai na Argentina fala com Milei, vai na Hungria fala com Orbán, tem relacionamento com a família Trump aqui, já encontrei diversas vezes com o presidente Trump, mesmo fora do mandato de presidente. Então, pode ter certeza que os meus braços continuam abertos. Eu me contenho em fazer críticas a colegas parlamentares, mas, de fato, o Paulo Figueiredo expressa, né, uma insatisfação, que é uma insatisfação de muitos. Né? Se o Nicolas pudesse ser mais ativo nas redes sociais, eu acho que isso daí ajudaria muito até mesmo o nosso trabalho aqui. A possibilidade, aliás... Tem uma coisa demais, gente. Reconhecimento do trabalho, relembrando, né, todo o apoio que foi dado de um lado. Só falando, cara, se pudesse dar uma mão a mais, tava ótimo. Tem uma coisa demais? Tem uma coisa demais? É tudo bem. Aí eu fui do Bizu, no comentário da Tsuki, eu vi essa postagem aqui, né? Eu vi alguém postando, não tava assim bonitinho. Eu falei, opa. E aí quando eu vi que tinha essa bolinha azul cheia de pontinho, eu falei, isso aqui foi no Instagram. E aí eu tinha visto, eu falei, Instagram, vou procurar. Aí o cara postou o vídeo que tinha, o post foi esse aqui, a cara do Vinícius. Que eu vi a arroba do Vinícius, né? Aí eu fui lá, Vinícius Carrion, também tem perfil no Instagram. O Eduardo responde a uma pessoa que fala assim, meu papo sempre, resolva no privado, é momento de união, você já viu a esquerda brigar em público, é por isso que a esquerda sempre ganha, a direita sempre perde, né? O inimigo do meu inimigo, aí começa todo aquele papo não da direita. Aí o Eduardo responde a pessoa, né? Falando o seguinte, ô Dorley, tem adiantado tratar internamente? Cara, eu fui bastante genérico e político. O Eduardo tá falando do vídeo dele aqui, né? Mas eu tô farto de ficar falando sozinho, cara. Nicolas não é nenhum moleque, é pai, deputado, tem suas responsabilidades. E eu fui perguntado pela entrevistadora. É a primeira vez que alguém me indagou sobre isso. E já virou ataque, é isso, aquilo, outro, sabe? É um negócio assim que eu não consigo entender a cabeça do brasileiro. Aí veja, pra você entender, né? A cabeça do brasileiro que não aceita que Eduardo Bolsonaro fale nada. É o índio intocável. Olha essa postagem. Tudo que o Eduardo o Bananinha faz é atrapalhar a direita. Já perceberam isso? Quando o Nicolas Ferreira fez aquele vídeo contra a taxação do Pix, o Eduardo criticou o Nicolas por ofuscar o brilho do pai. Mentira. Isso jamais aconteceu.
E quem tem que provar é tu, né? Tu tem que provar. Porque esse caso aqui, como não aconteceu, eu não tenho como provar que não aconteceu. Mas se você for nas redes sociais, você não vai encontrar nada. Então prova aí que Eduardo falou isso. Já começa com a fake news. Quando o Nicolas buscou apoiar o Marçal, Eduardo atacou. Isso eu tenho como provar. Vamos ver se é verdade. E agora que Nicolas pretende ser o relator da CPI do INSS, eu não me surpreenderia se o Eduardo mexeu os pauzinhos para sabotar a comissão também. Isso eu também tenho que comentar. Vamos até começar por esse final. 2 de julho. Qualquer pessoa com 5 neurônios sabia, até porque a discussão era essa, Hugo Mota não queria dar para nenhum bolsonarista desde o princípio. O nome do Nicolas só foi aventado para a relatoria pelo próprio Centrão para emparedar o governo. Nicolas desconfia de estar sendo usado por Hugo Mota como moeda de troca. Segundo aliados, Nicolas avalia que Mota estaria propagando a tese que considera indicar um deputado mineiro como relator apenas para negociar com o Palácio do Planalto. Nicolas está pessimista quanto às reais chances de ser indicado pelo Hugo Mota como relator da CPMI. Mas as pessoas não falam isso porque o melhor é lacrar. Temos que trabalhar para isso acontecer. É você que vai trabalhar. Você que vai influenciar porque você está gritando na rede social. Passados alguns dias, Nicolas explica por que abriu mão de integrar a CPI. Nicolas já abriu mão de entregar a CPI. E o cara ontem ainda está aventando a possibilidade de ele ser relator. O próprio Nicolas falou com o Igor Gadelha. Aspas para Nicolas. Existia uma quantidade baixa de vagas e muitos pedidos de deputados para entrar. Então, como eu já participei da CPMI do 8 de janeiro, é importante que outros colegas possam participar agora. Nicolas escolheu ceder a vez. Eu já participei de uma CPMI, eu acho justo que outros parlamentares de direita também tenham, né, possibilidade de participar de uma comissão. Então assim, você já vê que o final é fake news. Atacar o Bananinha. Aí depois, ataques. Eduardo Bolsonaro atacou, né? Vamos lembrar um tiquinho, né? Vamos voltar para agosto de 2024. Direto do túnel do tempo. Você pega lá o Atlas, tem um capítulo chamado Marçal versus Bolsonaro. Olha o tom. Por que Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas estão gravando vídeos contra Pablo Marçal? Por quê, né? Por que, Janaína? Eu te explico. Porque é o seguinte, Eduardo Bolsonaro fala que Pablo Marçal não é o estilo de pessoa que ele se sente confortável para apoiar. Porque o Pablo Marçal pegou uma entrevista de Eduardo Bolsonaro e distorceu para dar a entender que Eduardo Bolsonaro estava apoiando ele. Tá aqui, ó. Quando tu é um Dória 2, vale tudo pelo poder, inclusive editar a fala de Eduardo. Eduardo depois teve que responder, ó. Pablo Marçal postou um recorte malicioso de uma entrevista minha para a Gazeta, onde ele seleciona apenas os trechos onde eu comento sobre a parte positiva a respeito dele, removendo as ressalvas que eu fiz. E depois traz mais explicações. Ele colocou o vídeo na íntegra. Depois, eu relembro no Atlas que já no mês de julho, no início das eleições, do nada, absolutamente do nada, o senhor Pablo Marçal deu entrevista pro UOL e acusou o Carlos Bolsonaro de botar o gabinete do ódio contra ele. Mas quem que ataca? É a família Bolsonaro. A família Bolsonaro que ataca. É sempre a família Bolsonaro o culpado. Vocês já perceberam isso? Depois, no Brasil Paralelo, volta a atacar o Carlos. Do nada. Aí o Carlos responde algumas coisas. Depois, Eduardo Bolsonaro concede mais uma entrevista. E mais uma entrevista do Eduardo Bolsonaro é editada maliciosamente para ser utilizada pelo Pablo Marçal. Quem que ataca? É o Eduardo. O Eduardo que ataca. Coitado do Eduardo, sabe? Coitadinho do Eduardo. Ainda a gente critica. Vocês são chatos. Direita virtual dos infernos. O errado é a Tsuki, que tá do lado da verdade. Tsuki maldosa, versa Tsuki. Aqui só para lembrar. Já... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui curiosa. Tá. Ó. Eduardo chegou até a rebater esse vídeo, né? Colocando aqui, ó. Os bons em 2022 tiveram coragem de assumir o lado. Ele rebateu, né? O vídeo editado, né? O Michael Sullivan postou. E aí depois Eduardo, né? Depois de tanto apanhar do Pablo Marçal, tanto ser utilizado pelo Pablo Marçal, começa a falar. Ele fala que é uma experiência, cada um faz aqui o seu julgamento. Então, assim, eu acho que rebater tem que parar de ser utilizado como ataques. Aí, voltando. Enquanto o Brasil em fúria, né? Da tropa intergaláctica, acusa o Eduardo de atacar, na época das eleições, isso vai estar no Atlas de setembro, teve uma postagem que foi feita pelo Marçal, onde o Marçal pegou um recorte do vídeo do Nicolas, o Marçal colocou aqui, ó, a foto de Tarcísio, Zé Bonitinho e Bolsonaro, e o Marçal colocou, né, assim, toda a legenda, você vê, ó, ou a gente vai simplesmente se juntar um bando de vagabundo. Pô, o Bolsonaro tá aqui com vagabundo, né? E o menino Nicolas voltou na postagem depois para deixar um legal. Então, se teve algum ataque, eu acho que foi a imagem de Bolsonaro, né?
Que tá aqui, o Bolsonaro vagabundo com joinha. Então, assim, quem atacou não foi Eduardo. Então, assim, é chato ver isso. Pra um grande deputado Nicolas Ferreira, você não pode falar uma vírgula. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Você não pode falar nada. Mas o vagabundo do Eduardo Bolsonaro tem que ser destruído. Centrão marca a distância em relação a Bolsonaro e vê com cautela a recuperação de Lula. Aí tu vai ver a matéria. 5 partidos de centro-direita que integram a coalizão de Lula pretendem aguardar os reflexos políticos da crise para avaliar, né, se vão recalibrar a rota prevista para as eleições de 26. Apesar da maioria ressaltar que ainda é cedo para movimentações mais contundentes, a avaliação entre alguns deles de que Bolsonaro, parentes e aliados mais ferrenhos estão por hora em situação de isolamento. Então, se até às vezes a própria base não está dando apoio, aí realmente passa a imagem de isolamento. A percepção de congressistas desse campo é que não há garantias de que Lula conseguirá uma recuperação robusta de popularidade, por isso, algum desses partidos mantém no radar um plano de desembarque, embora haja discordâncias internas sobre a melhor data para deixar o governo. Na avaliação desse grupo, Tarcísio sofreu arranhões no episódio das tarifas, mas ainda é a opção número 1 do Centrão para enfrentar Lula em 26. Lideranças ouvidas pela reportagem reconhecem que não devem fazer nenhum movimento neste momento, justamente para evitar respingos pelas críticas que o bolsonarismo recebeu com o caso da sobretaxa. Um cardeal do Centrão diz que, por outro lado, com o bolsonarismo fragilizado, o grupo terá mais poder de influenciar quem será o candidato da direita. Quanto mais fraco o Bolsonaro tiver, maior o poder do Centrão. Quem podia imaginar, né? Tudo o que o grupo mais quer é uma candidatura que seja apoiada pelos bolsonaros, mas que não tenha o sobrenome da família na cabeça de chapa. Querem o apoio do Jair sem o Jair. Ah, meu Deus, é muita democracia. E eu tenho que aceitar calado. Até botei aqui de volta, né, o parágrafo. Ontem o Carlos falou. Está tudo tão claro. Ó, deixa eu ver o horário, 2h41 que o Carlos falou isso. Essa matéria. Carlos Bolsonaro ontem, às 2h41 da tarde. 2h41 da tarde disse, está tudo tão claro. Eles mentem para alçar o queridinho que eles pagam melhor. O sistema quer qualquer um que não tenha o nome Bolsonaro. O sistema quer qualquer um que não tenha o nome Bolsonaro. Ele falou isso 2h41 da tarde. Passadas 8 horas e 19 minutos, às 11 horas da noite, a Folha de São Paulo publica isso, dando razão ao Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro tuitou 8 horas antes, viu? E aí? Fala aí que o Carlos tá defendendo, ele tá defendendo o próprio rabo. A imprensa tá dando razão pro Carlos, viu? Tem hora que eu acho, eu não sou ninguém, que o discurso devia ser o seguinte, ó. Eu não vou apoiar quem Bolsonaro manda, não. Eu só vou apoiar o Bolsonaro. Esse é o recado que tem que chegar no Centrão. Não, se Bolsonaro indicar, não vou apoiar, não. Eu apoio o Bolsonaro. Eu sou o Jair. Até o final. Porque nós somos um bando de loucos. Somos um bando de loucos. É o Jair. Você quer o Jair? Então não vai apoiar ninguém. Vocês vão deixar o Lula? Cara, no Lula eu não voto. Mas também não vou fazer campanha te jogando teu candidato, não. Eu vou fazer que você quer que eu faça campanha? Eu vou fazer pro Jair. Sou um louco. Mas tá inelegível. E daí? Eu vou votar no Bolsonaro. Acabou. E vamos ver como é que vai ser. Quer brincar e quer ver quem é mais louco? Eu ou você? Vamos brincar então de quem vai ser o mais louco. Começar a tratar dessa forma. É pra ver se a turma do lado de lá começa a ter um pouco mais de respeito. Respeito. Sabe o que é respeito? Já ouviu falar essa palavra? Talvez. Fala assim, irmão, eu vou votar no Bolsonaro. Mas Bolsonaro nunca vai votar no Bolsonaro. Bolsonaro que indique ele mesmo. Ele mesmo. Jair. Vá até o fim. Vá até o fim, Jair. Coloca aí um vice. Que o senhor se sinta confortável. De vice. O cara tem que estar de vice. Não vem lançar tua candidaturazinha, não. Vai de vice, vem de cabeça de chapa, Jair. E vamos ver como é que vai ser. Deixa o pau torar. Dias atrás, saíram 2 coisas. Uma foi essa, vou até começar pela matéria. PL reage à ofensiva do PT com postagens pagas para defender Bolsonaro e liga Lula a tarifaço. Não tem dinheiro para formação, para fundação, para fazer uma base sólida. Não tem dinheiro para Eduardo. Os caras pegaram o hotel errado. O PL não conseguiu lá pagar a diária que você não podia cancelar. $500, mandou para Eduardo pagar a conta. Porque dinheiro para isso não tem. Mas dinheiro para gastar em impulsionamento, que tá aqui a avaliação que o grupo político da direita já tem boa circulação nas redes sociais. Dinheiro porque não precisa, o Duda Lima tem sobra. Ah, Duda Lima, você tá demais, velho. Aí o Renato comenta, né? Uma pequena análise sobre o grande PL. O Brasil vive uma das piores crises institucionais desde a redemocratização. Um ex-presidente impedido de falar
empresários sendo monitorados, parlamentares intimidados, vide agora o Felipe Barros, o que aconteceu ontem, regras rasgadas conforme o interesse do momento, e o PL, com a maior bancada do Congresso, um orçamento milionário, responde a tudo isso com a batalha de hashtags, faixa com a foto de Trump e evento para TikToker. Transformaram a maior legenda do país em um picadeiro, como se post no Twitter substituísse a articulação política, como se likes fossem suficientes para enfrentar um regime em franca deterioração. Santa Catarina reuniu 183 entidades empresariais em defesa do Estado de Direito. O PL, com todo o seu peso político, não articulou nada. Não buscou nenhuma federação, não mobilizou nenhuma confederação, não envolveu nenhum setor produtivo. Para que serve esse partidão? Para administrar o fundo partidário? Alimentar a rede social? Gerir vaidades? O partido segue preso ao antipetismo automático. É raso, sem necessidade, sem projeto, sem qualquer senso de responsabilidade institucional. A pauta da soberania só não foi entregue por completo ao PT porque poucos, dentro do próprio PL, romperam a inércia e decidiram agir. A estrutura formal do partido continua parada decorativa, como se não tivesse nenhuma obrigação com o momento histórico. O Brasil está em colapso institucional e o maior partido da oposição se comporta como se estivesse em campanha. Quem atua como marqueteiro enquanto o regime avança não está na oposição. Está apenas ajudando a manter o espetáculo em funcionamento no centro do picadeiro. Eu tô pedindo demais? Porque se eu vou continuar pedindo. Tô nem aí. Sabe? É 22 e confirma, mas o 22 de Bolsonaro. Não, simplesmente assim não dá. A imprensa atacando Eduardo de forma coordenada. A turminha que apoiou o Marçal, oh meu Deus, Eduardo está atacando as pessoas. Eduardo não pode rebater, não pode fazer nada, sabe? A turma que fala tanto de princípios e valores, defesa da liberdade de expressão, luta contra a censura. A turma que chama Bolsonaro de covarde, de frouxonaro. Diante do momento histórico que o Brasil vive, tá preocupado, não sei, né? Investir nos índices atrelados ao IPCA, né? Os papéis. Preocupados em defender o Daniel Dantas. Vou mostrar aqui só uma rápida aqui, o Daniel Dantas. Toma aqui mesmo, o Twitter tá aberto. Olha só, começa mais ou menos aqui, ó. Cadê, rapaz? Aí. Respondi há pouco, rapaz, o Pantera Cor-de-Rosa. Não é possível. Aqui, ó. Tá ali, ó. Nível de fake news do cara que publica pra ter audiência. Aí eu coloquei a matéria do Globo. Não sei se vai dar meio quebrada aqui, mas é da Globo. Essa aqui, ó, embaixo do Bloomberg. Deixa eu ver se aparece o Daniel Dantas. Aqui, ó. O Daniel Dantas é uma das principais... A empresa Daniel Dantas é uma das principais acionistas. Ou seja, tá quebrado. Não dá pra ver. Mas enfim. Aí fala aí. Aí depois eu coloco a matéria da Folha, do vídeo de ontem. E dá destaque mais uma vez, ó. Aqui dá pra ver. O banqueiro Daniel Dantas. Mas o segundo cara é fake news. Aí ele tá lá em cima da minha postagem, né? Vocês sabiam que a Sabesp foi privatizada pro Daniel Dantas. O Daniel Dantas, inclusive, se uniu com a BlackRock. Esse é o plano da Faria Lima, que vocês apoiam porque o Estado tem que acabar. Vamos privatizar tudo. É incrível, né? Imagine se essa turma tivesse disposta a defender o Jair dessa forma. Até o Daniel Dantas tem militância no Twitter. Um país que o Daniel Dantas tem militância. E o Jair tem que pedir, por favor. Não, desculpa. O Jair tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa pra direita. Desculpa por insistir. Ah, meu Deus, eu não aguento não. É vontade de chutar o pau da barraca e gritar contra todo mundo o dia todo. Enfim, gente. Eu fico por aqui. Como eu sempre digo, é meu trabalhinho que vai ajudar, sabe, no canal, tem Valeu, Pensão, tem um Atlas brasileiro. Esse sim, você pode ir lá acompanhar diversas coisas que estão acontecendo, tudo registrado. E é isso, né? Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. E te vejo amanhã. E aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos.